Graça e paz a todos os irmãos em Cristo Jesus. Que Deus possa abençoar a sua vida, a vida de sua família e que Deus prospere os seus negócios. Irmãos, hoje é mais um texto, mais um vídeo explicativo, ou seja, explicando o texto da Bíblia, que está em Mateus capítulo 10, versos 27, onde o Senhor Jesus diz: "Ao que eu digo aos ouvidos, anunciai sobre os telhados", ou aos telhados. Então nós temos que entender, irmãos, que o Senhor Jesus Cristo, Deus, como homem, era o mais sábio. Tanto é que ele era mais sábio que Salomão, que nós vamos ver na Bíblia que ele diz para o povo, os fariseus: "Eis que a rainha de Sabá veio do Oriente para saber a sabedoria de Salomão, e eis quem está aqui, quem é maior do que Salomão." Em algumas versões, mais sábio do que Salomão, ou em outras versões, está aqui aquele que é maior do que o templo que o Salomão construiu. Então o Senhor Jesus, ele já dizia, ele vinha falando com o povo e com seus discípulos até em parábolas. Isso nós vamos ver aqui no Salmo 78, versos 1, 2 e 3. Então ele já dizia por muitas parábolas e muitas palavras enigmáticas. Então, às vezes a gente lê a Bíblia, né, irmãos? Tem versículos que são simples de entender. Tem outros que a gente tem que cavar, pesquisar, investigar, esmiuçar. Já temos que usar o Midrash. Então, temos que ver a palavra, o significado da palavra, o original em grego. E temos que ver também o momento em que foi dito a palavra que o Senhor Jesus estava dizendo. Temos que saber que Mateus 10 é quando ele começa a dar missão para os 12. Se a gente começar lá, depois a gente vamos ler o primeiro e o segundo versículo de Mateus 10, versículo 1 e 2. Aí depois a gente vai para ver para o texto que nós vamos ensinar aos irmãos. Nós vamos saber o que Jesus Cristo estava querendo dizer. O que eu digo aos ouvidos, anunciai aos telhados. Como assim, né, meus irmãos? A gente vê aí algumas igrejas que dizem que tem os pregadores do telhado, né, mas eles mais pedem dinheiro do que anunciar a palavra. Então vamos ver primeiro o que está dizendo aqui em Salmos 78, irmãos, versos 1, 2 e 3. "Dai ouvidos, ó meu povo, à minha lei, inclinai teus ouvidos às palavras da minha boca. Abrirei a minha boca numa parábola, proferirei obscuros provérbios de antigamente, os quais ouvimos e conhecemos e nossos pais não contaram." Isso a gente acha também em Mateus 13, 34, 35. Agora vamos para a explicação do texto, irmãos. Vamos começar no 10 aqui, só para a gente entender. Aí a gente cai já para o 27. Mateus 10, 1. "E ele, chamando a si os seus 12 discípulos, deu-lhes poder contra os espíritos imundos, para os expulsar e para curarem toda espécie de doenças e toda espécie de enfermidade." Aí depois ele vem, vai relatar, a Bíblia vai relatar o nome dos 12 e vai relatar tudo aqui. Então vamos ler aqui agora, irmãos. Vamos começar aqui no 25, para a gente chegar no 27. "Basta ao discípulo ser como o seu mestre, e o seu servo como o seu senhor. Se chamaram Beelzebu ao mestre da casa, quanto mais chamarão aos de sua casa. Portanto, não temais, porque nada é encoberto que não venha a ser revelado, nem oculto que não venha a ser conhecido. O que eu vos digo às escuras, falai à plena luz, e o que ouvirdes no ouvido, pregai sobre os telhados." Aqui que está, irmão. Essa daqui que vai ser a explicação do texto, que no caso é simples, né, irmão? Quando a gente já conhece sobre aquele texto, ele se torna simples. Quando não conhece, às vezes a gente chega a estudar o dia inteiro o mesmo texto para poder descobrir se é aquilo mesmo. Quando o Senhor Jesus estava dizendo o que eu digo aos ouvidos, o que ele estava dizendo ali, o que ele estava dando a missão para os 12, tudo que os 12 tinham ouvido até aquele momento, ele diz: pregai sobre o telhado. Então ele usa essa parte, pregai sobre o telhado, é uma palavra que fica na Bíblia meio enigmática. Só que o que acontece? O povo judeu, o povo hebreu antigamente, quando iria dar uma notícia importante para o povo circunvizinho, o povo ao redor ali, como eles diziam também, aldeias ou as cabanas que estavam ali, eles subiam no telhado. Então o que acontece? Quando iriam dar uma notícia de nascimento de um filho,
o chefe da casa, o pai de família, subia no telhado e avisava, gritava para todo mundo ouvir. Ou seja, aquelas pessoas que estivessem mais próximas ali, 20, 30, 40 metros, iriam ouvir eles gritando. O exemplo, como se fosse o nascimento de João Batista. O pai dele subiria lá no telhado e gritava para todo mundo ouvir. Quando fosse um casamento também, o povo judeu, quando tivesse um casamento na família, subia o sacerdote, o homem da casa, e gritava do telhado para que todos os vizinhos ouvissem. Ah, meu filho vai casar, minha filha vai casar, nasceu meu filho. Ou quando fosse também a morte de um ente querido. Então, naquela época, quando tinha também uma morte de um ente querido, eles subiam no telhado e avisavam todos os vizinhos. Era uma forma de avisar o maior número de pessoas possível, em vez de sair avisando como se fosse de casa em casa. Por isso que Jesus usa essa parte. E ele fala para os discípulos: o que eu digo aos ouvidos, o que eu estou dizendo aqui para vocês, anunciai sobre o telhado. Ele usa essa parte que o povo já usava de falar ao telhado, mas não que ele está dizendo para os discípulos subirem ao telhado. Ele usa isso como se fosse uma base. É como se ele estivesse dizendo: ó, meus discípulos, o que eu estou dizendo aqui para vocês, no ouvido de vocês, anunciai para todo mundo. Por isso que ele vem, os versículos antes dizem: de graça recebeste, de graça dai. O que vocês estão ouvindo aqui no ouvido, anuncia para todo mundo. E ele usa essa parte como telhado, anunciais no telhado, porque todos os discípulos que estavam ali, eles já sabiam disso. Quando aquela palavra sai da boca do mestre, do Senhor Jesus, para os discípulos, eles já estavam sabendo. Ou seja, o que eu estou falando para vocês aqui, anunciai no telhado. Falem para todo mundo ouvir. Vai falando, sai pregando o evangelho, que o reino de Deus é chegado. E assim vai. Cure aqueles que chegar na casa, que receber com paz, que a paz seja sobre ela. Porém, aqueles que não receber, sacudir o pé daquele local ali, sacudir o pó de vossos pés. Então, irmão, essa palavra que Jesus usa, pregai sobre os telhados, é isso. Ele estava dizendo para os discípulos: preguem para todos ouvirem. Sai pregando o evangelho a toda criatura. Sai gritando, sai dizendo que o reino de Deus está próximo, que o reino de Deus é chegado. Então, por isso que ele usa essa parte: pregai sobre o telhado. Porque ele já sabia que todos os discípulos que estavam ali, todos aqueles que eram pai, que eram casados, ou que tinham seus pais ainda, eles sabiam que tinha esse costume em Israel: subir no telhado e gritar para todo mundo ouvir que o filho nasceu, ou que um ente querido morreu, ou um casamento, ou até uma notícia de uma festa que iria ter. Subiam no telhado e gritavam. Por isso que ele usa esse texto. É simples, né, irmão? Como eu digo, quando a gente já fica sabendo da palavra, ela se torna simples. Mas é isso daí. Esse é o texto de hoje, irmão. Foi um vídeo simples, mas explicativo. Tá bom? Que Deus abençoe a vida de todos os irmãos. Fiquem na paz do Senhor.